Olha só, questão 11 da aula 8. Forças do movimento circular. O motociclista descreve uma circunferência vertical num globo da morte de raio 4. Que força é exercida sobre o globo no ponto mais alto da trajetória? Ó a pergunta. Que força é exercida sobre o globo no ponto mais alto da trajetória? Não pode decorar. Ó, desenha um globo parcial aqui e desenha um corpo no topo da trajetória. O que a gente sabe? Que forças que vão estar agindo nesse ponto aqui? Bom, a gente tem a força peso, sempre puxando para baixo. Peso é sempre vertical para baixo. Só que nesse caso, o que existe também? Como o corpo força o globo para cima, junto com o peso, ajudando o peso, existe a força normal. Quem que é a força normal? A força normal é a força que o corpo exerce no globo ou que o globo exerce no corpo, que é a pergunta dele. A pergunta dele é: que força é exercida sobre o globo? Ele quer saber a normal, no ponto mais alto. Fez o desenho, aí tu não precisa decorar. O que a gente sabe? Que essas duas estão se ajudando e a resultante delas é centrípeta. Então a força centrípeta é igual ao peso mais a normal. Acabou a física, matemática. O que é centrípeta? mv ao quadrado sobre o raio da curva. Quando é que vale o peso? Bom, nós temos 150 kg de massa, então 1.500, eu vou substituir. A normal é a pergunta. Então a massa é 150, vezes, qual é a velocidade? 12 elevado ao quadrado, sobre o raio, qual é o raio? 4 metros de raio, que é igual a 1.500 mais a força normal. Então faz o cálculo aí, isso aqui vai dar 5.100, tá? Aí os 1.500 vão passar negativo, vai dar que a força normal vale 3.900 newtons. Parte difícil desse exercício era entender qual é a força que ele queria e qual a fórmula de calcular essa força. Depois o cálculo é fácil. E aproveitando já o vídeo, vamos resolver a 12, que também é barbada. É um pêndulo cônico. Em um pêndulo atuam sempre somente duas forças. Uma força vertical para baixo, chamada peso, e neste caso aqui, uma força na direção da corda, que é a força tensora. Mas o pêndulo é um movimento circular, ele necessita de uma força centrípeta. Sim, ele necessita que a resultante seja centrípeta, mas a resultante não é uma terceira força. Tu não pode dizer que existem três forças atuando nesse pêndulo. Tipo a letra C aqui, ó. A letra C dá muita confusão, ó. Por quê? O que existe aqui? A tensão, o peso e a centrípeta. A centrípeta é a resultante das duas. Por isso que a resposta correta é a letra E. Só existe o peso e a tensão. A mesma coisa acontece aqui na 13, ó. As forças que agem sobre o corpo suspenso. Eu vou limpar aqui. Vamos clarear tudo aqui. A 13. As forças que agem no corpo suspenso. Só tem duas. O peso e a tensão. Não existe outra força atuando no corpo. De novo. Aqui tu pode até inventar, aqui tá complicado aqui, né? Não tem nenhuma mais ou menos correta. Então só pode ser o peso e a tensão. E aí, aproveitando, podemos fazer a 14 também. A 14 é o quê? Por aplicação de fórmula. A 14 não tem muito o que pensar, só uma revisão. A menor velocidade que a moto deve ter. Isso talvez seja a única forma de todas aquelas que eu te ensinei que vale a pena deduzir. A menor velocidade na parte de cima, como o peso é igual a centrípeta, fica a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Então, nesse caso, o raio que ele está falando é 3,6 e a gravidade vale 10. Aí, a coisa feia. Então, fica aqui a velocidade é a raiz de 36. Qual é a raiz de 36? 6. A menor velocidade que ele tem que ter na parte de cima para não cair, 6 metros por segundo. Valeu?